Oi gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ana Carla e esse é o canal Faça Você Mesmo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês dois projetinhos que eu fiz esse final de semana. Esse spot está aqui em cima porque eu também quero fazer algo neles, mas por enquanto eu tô sem ideia. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês a restauração dessas duas galinhas que eu encontrei. Eu encontrei elas assim, elas estão queimadas e eu procurei, tirei fotos delas, joguei no Google e eu não achei nenhuma, assim, referência delas pintada. Todas lá estão assim, na cor de gesso mesmo. Então, eu fui no Pinterest e procurei lá algumas galinhas lá e eu vou tentar reproduzir aqui. E eu também vou estar utilizando algumas dessas madeirinhas aqui para mim poder estar fazendo um calendário permanente. Eu quero, tem um tempinho já que eu quero esse calendário, só que eu não estava encontrando as madeirinhas e esses dias eu encontrei e trouxe esses montes de madeirinha. Inclusive eu quero fazer algo nessas três aqui também, só que vai ser para no próximo vídeo. Hoje eu vou estar utilizando algumas menores que tem aqui e essas daqui eu vou deixar guardada. Eu vou separar aqui algumas madeirinhas aqui que eu vou estar usando e eu vou deixar para vocês a medida das madeirinhas que eu usei aqui na descrição do vídeo para poder ficar mais fácil se vocês gostar, né, e quiser reproduzir do tamanho que eu fiz, mas se vocês quiser também pode fazer maior ou menor, vai dar do gosto de cada um, né? Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e assinar o sininho de notificação para o YouTube notificar vocês assim que eu postar um novo vídeo. Sai vídeo novo aqui no canal toda semana. Então, eu peguei a régua aqui, né, para eu poder estar medindo esse pedacinho maior aqui, que vai ser a casinha. Aí, eu fui, risquei ali, marquei ali o meio dessa tabinha, para mim poder fazer o corte ali, né, para poder fazer o telhadinho da casinha. É só você medir, né, achar o meio ali, depois vir e riscar com a régua desse jeito aqui, né, inclinadinha ali pra dentro, pegando do meio pra beirada. Eu fiz assim dos dois lados e depois foi só recortar com a tico-tico. Eu peguei aqui a madeirinha aqui, fui medindo ali pra eu poder tentar colocar os dois cortes, né, dos dois lados ali do mesmo tamanho, porque pode ocorrer o risco de um ficar maior que o outro e para poder não ficar eu fiz assim. Mas eu acho que se você pegar essa madeirinha, colocar num papel, cortar o papel do mesmo tamanho, aí drobar o papel no meio e depois marcar ali para poder fazer esse corte, cortar com a tesoura e depois transferir para cá, seria mais fácil. Pena que eu tive essa ideia depois. Essa madeirinha aqui vai ser a parte de baixo dela. Então, eu peguei aqui, ó, vou colocar bem aqui e vou riscar ali pra eu poder cortar do mesmo tamanho aqui da casinha. Essa outra madeirinha aqui, ó, vai ser os cubinhos com os números do calendário. Eu vou medir aqui o tamanho dela aqui na ponta, né, pra mim poder medir aqui na parte de cima e cortar os dois cubinhos do mesmo tamanho. Essa varetinha aqui, eu vou riscar ela aqui para mim poder escrever os nomes, né, dos meses e também os dias da semana. No princípio, eu ia marcar ela para mim poder, eu ia cortar para mim poder colocar só os meses, né, os nomes dos meses, mas eu decidi partir ela num pedacinho ali menor e tá fazendo os dias da semana também. Para mim poder cortar essas madeirinhas aqui, eu vou trocar a lâmina aqui da Tico-Tico e vou utilizar uma serrinha pequenininha que eu tenho. Eu gosto bastante do corte dela, porque ela faz um corte ali mais delicado. E essas madeirinhas, elas são bem delicadas. Qualquer coisinha ali, elas estragam. Então, eu decidi cortar elas com essa serrinha. Eu gosto de estar postando mais vídeos, né, de eu fazendo móveis. É raridade eu trazer vídeo de eu fazendo alguma coisa para decoração, mas esses dias eu tô fazendo, né, mais assim, porque eu tô sem parafuso. Eu pedi um parafuso pela Shopee e eles não conseguiram me entregar, então eles me devolveram, né, o valor ali e eu tive que pedir novamente, só vai chegar lá pro dia 20 de setembro. Então, não dá para eu poder ficar parada e não postar nada para vocês aqui. Por isso que eu tô trazendo esses vídeos assim,
esse vídeo aqui de hoje, né, de decoração, para me poder mostrar para vocês. E também já é uma coisa assim que eu já tava querendo há um tempo, só que eu não tava tendo as madeirinhas para poder fazer e eu não queria fazer de MDF. Então por isso que eu não trouxe ainda. Deixa aqui no comentário se vocês gostaram dessa ideinha, né, desse calendário. Eu assisti vários vídeos para me poder ver como que eu iria fazer e tá trazendo aqui para vocês passo a passo. As madeirinhas cortadas ficaram assim. Aí, como eu falei para vocês, agora eu vou tirar um pedacinho aqui para me poder escrever os dias da semana. Para fazer o quadradinho aqui dos números aqui, dos dias, eu marquei, né? Vocês viram que eu marquei só um, porque como eu iria cortar ali com a tico-tico ali, vai dar uma diferença se eu tivesse marcado os dois por causa da serrinha ali, né? Da largura ali da serrinha. Então, eu cortei um, aí eu fui, peguei, coloquei aqui em cima do outro, risquei e cortei também. Aí, ficou os dois do mesmo tamanho. Eu marquei aqui nessa outra ripinha aqui para me poder fazer o telhadinho. E vai ser um menor do que o outro, porque um vai ali por cima do outro. Desse jeito aqui, ó. Um vai aqui em cima do outro aqui para poder fazer o encaixe. Então, eu coloquei ali, né? Aí, eu vou riscar ali e vou cortar ele passando um pouquinho ali. Essas madeirinhas já estavam lixadas, eu já tinha lixado ela. E eu só fui lixando, eu já fui cortando e onde eu fazia o corte eu já ia pegando e lixando também para poder ficar mais fácil. Para fazer a pintura, eu vou pintar isso aqui tudo de branco. Eu ia pintar com esse pincel, só que não tava dando certo. Então, eu peguei o rolinho e comecei a pintar com o rolinho, que eu achei bem mais fácil. E eu vou pintar de branco, toda ela aqui de branco, para poder dar um fundo, mas depois eu decidi deixar algumas partes em branco mesmo. Enquanto as madeirinhas secam, eu vou começar a pintura aqui nas galinhas. Eu já lavei elas e não saiu esse preto aqui. Eu peguei e passei a lixa, decidi passar a lixa. Só que tava fazendo bastante poeira ali, né, por causa do gesso. Uma é de gesso, eu acho que a outra é de barro, porque uma é mais pesada que a outra. Então, eu decidi lixar ela debaixo da torneira. E assim que secar, eu começo a pintar. Depois que ela secou, eu comecei a pintar. Eu vou pintar aqui, vou passar um fundo branco nelas, vou passar 2 demão para poder esse preto delas aqui não aparecer, porque eu lixei lá debaixo da torneira e aquela outra ali ainda não limpou. Essa aqui ficou um pouco mais branquinha, mas aquela outra ali não limpou. Então, eu vou passar 2 demão, né, com a tinta branca para me poder começar a pintar ela. Eu fui passando ali com o rolinho. Em alguns lugares que o rolinho não passou, eu passei com o pincel. Elas já estão bem secas. Ali, a parte de baixo ali eu vou pintar depois, eu não vou pintar agora. Agora eu vou começar a pintura delas mesmo. Essa daqui, ela tem esses detalhes. Tem um detalhe no olhinho, na crista, no rabinho e aqui em volta aqui do pescoço. A outra já não tem. Deu uma manchinha aqui, né? Eu vou retocar aqui pra poder ficar bem branquinha. E a outra galinha já não tem. Então, eu peguei um lápis e decidi arriscar fazer ali com o lápis ali. Essa parte aqui do pescoço aqui e o olhinho dela. E a parte ali também do bico ali, que ela também não tem. Pra pintar ali o detalhe daquelas penas do pescoço dela ali, eu peguei a tinta branca, aí eu misturei o vermelho e o amarelo e fui misturando aqui pra poder chegar numa cor laranjada, numa cor mais assim, um laranjado bem clarinho, que não fosse aquele laranjadão. Aí eu fui misturando, depois eu peguei um pincel bem fininho que eu tinha aqui e fui passando ali bem devagarzinho sobre as risquinhas ali, né? Só entre as risquinhas. E eu vou pintar só esse detalhe aqui do pescoço aqui delas. Eu esperei secar e depois vim com uma segunda demão, né? Passando ali pra poder cobrir mais aonde tava meio claro. Fiz uma misturinha aqui de tinta com o xadrez preto pra mim poder tá fazendo ali o olhinho delas. E também pintar essa parte de baixo aqui. Se vocês preferirem, né, deixar assim na cor branca, ela ficaria bonitinha também ali, só fazer alguns detalhes ali. Mas eu me inspirei lá no Pinterest, igual eu falei pra vocês, e as galinhas que eu achei bonitinha lá é daquelas que são pretas com bolinhas brancas. Tipo cocá, galinha carijó. E eu sei que tem dessas galinhas para poder vender, para você pintar e também
delas com ela já pintada. Mas como eu achei essas daqui, eu vou estar pintando para mim poder utilizar. Eu já aproveitei também para mim poder fazer a bolinha ali do olho. Peguei um pouquinho de tinta, né? Misturei o xadrez vermelho e agora eu vou estar fazendo a crista dela aqui e também a parte ali do bico dela, que vai ser no vermelho. Depois de seca, eu peguei ali o pincel fininho ali, né? E fui passando ali pra poder, nas bordinhas ali, entre uma cor de tinta e a outra, tipo, da vermelha ali, da crista ali, com a laranjada. Piso no bico também, desse jeito, pra poder ficar mais evidente ali, onde é a separação uma da outra. Já aproveitei também para me poder passar ali a tinta preta ali na parte de baixo delas e deixarem secando. Eu peguei um stencil que eu tenho aqui em casa aqui e vou escrever a palavra calendário aqui nessa parte do fundo aqui da casinha. Mas só que na hora eu fui escrevendo e não tive assim uma medida certa. Eu usei a letra maiúscula, né, do stencil maiúsculo ali, e as outras eu vou utilizar a minúscula. Só que lá no final não deu para eu poder estar colocando todas as letras, então eu decidi pintar a casinha aqui, essa parte aqui de amarela, e depois eu coloquei novamente a mesma palavra, só que uma letrinha mais perto da outra. Eu não tenho aquele pincel pituá, né, que é o que utilizam para poder fazer o stencil, e eu também não consigo fazer ele com a buchinha. Tem gente que consegue fazer com um pedacinho daquelas buchinhas de lavar vasilha, só que eu não consigo, sai muito borrado. Então, eu peguei um pincel que eu tinha aqui com as cerdas mais duras aqui e fui colocando ali na tinta preta e fui limpando o excesso ali num paninho e fui passando aqui no stencil. Então, eu consegui fazer desse jeito. Se você também não tiver o pincel pituá, é só você pegar um pincel desses normal mesmo, aquele de cabinho amarelo, o mais de cerdas mais duras que você encontrar e fazer desse jeito. Eu fiz do mesmo jeito depois que eu pintei de amarelo, só que eu não mostrei pro vídeo poder não ficar muito grande. Para as letras ficar bem retinha, eu peguei uma fita crepe e coloquei ali bem retinha ali, e assim eu pude escrever a palavra reta sem fazer a linha ali com a régua. Se você preferir fazer aquela linha com a régua, é só você fazer também. Eu não fiz porque depois seria difícil para eu poder estar apagando. Para poder fazer a medida certa, é só você pôr a primeira letra, né, lá do outro lado lá, e colocar a última aqui. Como eu decidi colocar a última, depois que eu já tinha colocado algumas palavras, então por isso que não coube. Então, deixei ele sem fazer e passei uma tinta amarela. E enquanto seca lá, eu vou fazer os detalhes aqui das galinhas. Para fazer aqui as bolinhas aqui, eu tenho esse pincel aqui que nessa parte dele aqui, ele é tipo silicone. Eu acho que ele já é ideal para fazer essas bolinhas. E eu vou estar utilizando ele. Se você não tiver, você pode estar utilizando o fundo, né, do pincel ali. Ou até mesmo você pode desenhar ali umas bolinhas ali com um lápis e depois pintar com um pincel fininho. Depois eu peguei o stencil ali que tem os números maior e fiz do mesmo jeito que eu fiz com as letras, vou fazer os números aqui nos cubinhos. E para as datas dar certo, você tem que, num cubinho você tem que pôr o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E no outro você repete o 0, o 1 e o 2. O número 6 ali, ele vai servir como 6 e também como 9. E assim você consegue montar ali todas as datas certinhas. Agora eu vou colar o telhadinho da casinha. Eu já colei essa parte de baixo aqui, só que eu tinha colado errado. Eu colei com a parte de trás em cima dela e a parte de trás vai atrás. Eu só percebi na hora que eu fui montar ali que os pauzinhos ali com o nome dos meses não coube ali tudo ali na parte de baixo, então eu tive que arrancar e pregar novamente. Para escrever ali os nomes aqui nesses pauzinhos aqui, eu escrevi com um canetão permanente. E eu escrevi à mão livre mesmo, eu não fiz nenhuma marcação antes. Minha letra não é muito bonita, mas eu decidi fazer assim mesmo. Então, eu escrevi
Num pauzinho eu escrevi domingo, segunda, terça, quarta. E no outro eu escrevi quinta, sexta e sábado. Ficou um lado ali sem escrever, mas não tem nada não. E nos outros maiores eu escrevi o nome dos meses. Deu 4 meses em cada pedacinho de pauzinho ali. Eu não quis passar aquele verniz que eu tenho aqui para poder não amarelar ali a cor branca. Então eu decidi misturar um pouquinho de cola branca ali com um pouquinho de água e passar para poder dar uma camada protetora aqui e não sujar, estragar. Eu passei 2 demãos, tanto nesses pauzinhos aqui, quanto na casinha e também nas 2 galinhas. Então, ficou assim, depois de pronto. Nessa hora que eu não tinha percebido ainda que eu tinha colado ali a parte errada ali, né? Eu só fui perceber depois, quando eu fui montar lá no lugar já. E as galinhas também ficaram assim, elas ficaram bem brilhosinhas ali com a camada de cola que eu passei nelas. Agora eu vou pular no lugar e mostrar pra vocês. Eu coloquei as 2 galinhas aqui no meu porta-tempero, mas eu acho que eu não vou deixar elas aqui. Comentem aí no comentário se eu deixo elas aqui ou se eu faço alguma coisa ali, um porta-ovos ou algo parecido para eu poder estar colocando elas. Eu gostei muito do resultado final delas, achei que elas ficou bem bonitinha essa pintura aqui. Coloquei o calendário aqui em cima do armário aqui para mostrar para vocês como que ficou. Eu já descolei ali, né, a parte que eu havia colado errado ali e colei. Eu pretendo colocar alguma coisa aqui, só que eu não sei ainda, mas por enquanto eu vou deixar ele centralizado. Na hora que eu fui mudar de lugar, ela começou a descolar, como eu havia acabado de colar, né? Então eu decidi colocar 2 parafusos aqui na parte de baixo e 2 parafusos em cada pedacinho do telhado ali para poder ficar mais forte. Eu coloquei ele aqui nessa prateleira minha aqui da sala, eu coloquei um parafuso maior ali também para imitar tipo uma chaminézinha ali e coloquei os parafusos ali, depois eu vou passar uma tintinha branca ali para poder esconder mais, mas ficou assim. Então esse foi o resultado dos meus 2 projetinhos desse final de semana. Espero que vocês tenham gostado muito. Beijos, tchau, tchau, até o próximo vídeo.